Olá, você que está me assistindo, aqui é Alan Lopes e o UX Designer. Nesse vídeo aqui que eu resolvi fazer para alguns amigos e para algumas pessoas que têm curiosidade em aprender WordPress, eu vou demonstrar como é que você pode configurar no seu computador um ambiente local de desenvolvimento e instalar nele o WordPress para tanto para quando você precisar estudar ou você quiser estudar o WordPress no teu computador, como se você for começar a desenvolver já o teu site em WordPress, você fazer isso tudo de forma local, sem precisar estar dependendo de um servidor online já contratado, uma hospedagem já contratada, tá? Bom, a gente tô mostrando aqui a tela aqui do site do AMP Server, mas antes do AMP Server, né? Deixa eu vir aqui para a página do WordPress. Deixa eu explicar primeiro uma coisa. Para poder você ter esse ambiente local, você precisa ter um servidor no teu computador, instalado no teu computador local, para que você possa acessar os arquivos do WordPress, tá? Que você vai instalar. Então, para poder você fazer isso, você precisa instalar alguns programas, certo? A primeira coisa que você precisa instalar é um servidor Apache, tá? Ou seja, é um servidor de, de páginas web, tá? O Windows ele tem o IIS, tá? Que é próprio do Windows, mas no caso aqui eu vou utilizar o Apache, porque o Apache tem como ser configurado com outras coisas, outros softwares que o WordPress necessita, tá? Além de que o Apache é o servidor que é mais utilizado em todos as empresas de hospedagens de sites, certo? Muito provavelmente quem for hospedar um site aí nesses servidores de hospedagem, como Hostinger, é, HostGator e outro, vai muito provavelmente hospedar numa máquina com servidor Apache. E o Apache ele é um servidor open source, você pode baixar e instalar ele de forma livre, certo? Sem precisar pagar nada. Outra coisa que você vai precisar para poder o WordPress funcionar é que esse servidor Apache, nele você tem um servidor PHP também instalado. O PHP ele é uma linguagem de script de páginas, tá? E ele vai permitir, o WordPress ele utiliza o PHP e ele permite a parte dinâmica entre as criação, como é que eu posso explicar? Ele permite você criar páginas dinâmicas que rodam comandos dentro dessas páginas, tá? Fora o HTML. O HTML não é uma linguagem de programação, é sim uma linguagem de marcação, tá? Então, se você, por exemplo, nessa própria página do ou qualquer outro site de internet, você ter aqui um Ctrl U, você vai ver aqui o código fonte dessa página. E aqui eu tenho somente HTML puro, tá? Eu vou ter aqui, no caso aqui eu tenho aqui uma linguagem de programação aqui, que é JavaScript, certo? Mas para você ter uma página toda dinâmica, você precisa ter também uma linguagem que a gente chama de linguagem de script de back-end. No caso, o WordPress ele utiliza o PHP, tá? Essa página aqui do WordPress é capaz de também utilizar o PHP, mas quando a gente visualiza somente o código-fonte dessa página, a gente não vê a programação PHP, porque essa página aqui já é uma página que é retornada do servidor e que já foi processada. Então o PHP que tinha nela já foi processado e foi gerado essa página aqui com essas informações. O WordPress ele trabalha dessa forma, certo? Então ele precisa também de um servidor PHP. Outra coisa que você vai precisar é de um gerenciador de banco de dados, tá? No caso mais específico para o WordPress, o MySQL, tá? Para poder o WordPress armazenar todas as informações que ele utiliza armazenar esse banco de dados no MySQL. Então a gente vai precisar criar uma base de dados nesse servidor, né, nesse gerenciador de banco de dados, o MySQL. Então a gente tem também que instalar o MySQL. Outra coisa que a gente vai precisar instalar também, e isso vai servir para poder a gente, a nível de servidor local, a gente criar o banco de dados que o WordPress vai utilizar na hora da instalação dele, a gente vai precisar utilizar o PHP MyAdmin, tá?
O PHPMyAdmin, ele é um script, assim como o WordPress, certo? Ele é um software também feito em PHP, que ele permite você gerenciar banco de dados que estão no MySQL de uma forma visual mais intuitiva, tá? Por caso contrário, você ia ter que ficar digitando um bocado de comando no prompt de comando para poder gerenciar esse banco de dados. O bacana é que aqui são 4 coisas que você tem que instalar e configurar. Só que você não vai precisar fazer isso um a um, certo? Você pode fazer isso utilizando o AMP Server. O AMP Server ele é exatamente isso. Deixa eu botar aqui a versão em inglês aqui do site. Ele é um ambiente de desenvolvimento web para Windows, certo? Que permite você criar aplicações com o Apache 2, o PHP e o banco de dados MySQL, tá? Aí ele fala aqui que além disso, o PHPMyAdmin permite você gerenciar de forma fácil seus bancos de dados, tá? Então a gente vai instalar o AMP Server, vamos baixar e vamos instalar aqui o AMP Server, que aí ele já automaticamente, ele é uma suite, ele é um pacote, ele vai instalar já o Apache, o PHP, o MySQL no Windows e vai permitir já vai configurar também tudo isso. Então vai permitir você instalar o WordPress de forma bem mais fácil. Para baixar ele, basta vir aqui no site do AMP Server, tá? o ampserver.com, e aqui você vai ter aqui, ó, o link para você baixar as versões do AMP Server. Ele tem a versão de 64 bits e a versão de 32 bits, tá? Atualmente, agora no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais atual é a 3.2.6, ok? Bom, como eu estou usando o Windows 11 e o Windows 11 versão 64 bits, tá? Muito provavelmente você que está me assistindo esse vídeo deve também já estar utilizando o Windows 10 64 bits ou algum outro sistema operacional que seja 64 bits, tá? O Windows 11, enfim. Se for o Windows, tá? Lembrando que o AMP Server ele só funciona para o Windows, certo? Não é à toa que tem o W aí do AMP, tá? Se for Windows e for 64 bits, você vai baixar essa versão aqui. Quando você clica que ele vem esse formulário para poder você preencher, não precisa preencher nada disso. Vem aqui, ó, you can download, eita, inglês infernal. Você pode baixar o arquivo diretamente, tá? Tá? Você pode clicar aqui e baixar o arquivo diretamente nesse link, certo? Ele vai aqui, eu já baixei, então eu não vou baixar novamente, ele redireciona para essa página e já inicia o download, tá? Então, fora o AMP Server, que a gente já vai fazer a instalação já, eu vou precisar também do pacote do WordPress. E para isso, eu vou vir aqui em br.wordpress.org, que é a página em português brasileiro do WordPress, tá? Como vocês estão vendo aqui. E bem aqui embaixo, aliás, bem aqui em cima, melhor dizendo, né? A gente tem aqui o obter o WordPress, que quando você clica, ele caminha para essa página de download aqui. E aqui eu tenho baixar o WordPress, que atualmente está na versão 6.3. Quando você clicar, ele vai iniciar também um download da versão 6.3. Eu já baixei aqui, não vou perder tempo com isso. Muito bem. Próximo passo agora é fazer a instalação do AMP Server, que ele vai instalar todos aqueles programas e configurar o meu servidor para deixar ele aqui de forma local, disponibilizando sites a partir do meu computador. Elan, ele vai disponibilizar isso na internet? Não, ele não vai disponibilizar na internet, ele vai disponibilizar no seu computador. E se você tiver o seu computador configurado em uma rede local, qualquer outro computador ou até outro dispositivo que esteja conectado ao seu Wi-Fi, à sua rede local, vai poder acessar. Mas na internet você não vai ter acesso, tá? Via internet vai ter acesso, ou seja, é um outro processo para poder você liberar o AMP Server para poder ele permitir acessos externos, tá? Então ele vai rodar somente local e o objetivo é esse, é só rodar local para poder a gente ter um ambiente de desenvolvimento local, poder instalar o WordPress e poder brincar com o WordPress, né? Aprender o WordPress ou desenvolver algo nele de forma local. Muito bem. Vou aqui no Downloads, tá? E já vou pegar aqui o AMP Server e vou executar ele aqui para fazer a instalação. Muito bem, cadê minha máquina? Dei duplo clique não? Tá de novo.
Ok, permitir ele aqui. Eu já tinha clicado, então vou botar não. Cliquei 2 vezes, né? Mandei executar 2 vezes, cancelei uma e permiti a outra. Vou só minimizar aqui. Então aqui, gente, ó, eu vou... Isso aqui eu posso fechar. Aqui é a janela de instalação do AMP Server. Ele pede para você selecionar uma linguagem para ser usada durante a instalação. Ele só tem o inglês e o francês. Eu vou selecionar aí por padrão o inglês, vou dar OK. Tem aqui o aceite, né, da licença de uso. Aqui eu posso dar tranquilo, porque todos os softwares que estão no pacote do AMP Server, eles são open source e eles são livres, né, para uso público, tá? Eu vou avançar aqui, vou para o Next. Aqui ele tem uma informação sobre instalação e uso do AMP Server, tá? No quesito da instalação e para poder ele rodar. O que é que acontece? O AMP Server ele vai precisar de algumas bibliotecas do Windows, tá? Que é as bibliotecas do Visual C++, os pacotes do Visual C++. São inclusive essas daqui, ó. Pode ser que no seu Windows já tenha tudo instalado, tá? Principalmente se for Windows 11, Windows 10, muito provavelmente tudo isso aqui já vai estar instalado, certo? Se por acaso você rodar a instalação aqui e der problema, cancela a instalação, volta nessa etapa aqui, pega esses links aqui, baixa esses pacotes, instala eles, certo? E aí depois roda a instalação do AMP Server de novo, que vai dar certo. Aqui, como eu já estou com tudo instalado, eu vou só clicar aqui no botão Next e ir para o próximo passo. Local de instalação, a pasta onde vai ser instalado o AMP Server, eu vou deixar o padrão, que é na pasta raiz c2./AMP64, tá? É muito recomendado que você mantenha nessa pasta aqui, tá? Em vez de colocar em outra pasta, mantenha nesse diretório aqui nessa pasta. Eu vou dar Next novamente. E aqui ele vem uma lista para selecionar o que é que você quer instalar de componentes, certo? Você pode fazer aqui, ó, a instalação default, que é o que eu vou fazer, instalação padrão, ou você pode customizar marcando ou desmarcando alguns itens aqui, tá? Eu vou manter padrão. Nesse padrão ele vai instalar, né, o AMP Manager, que é o aplicativozinho do próprio AMP, que vai servir para você gerenciar todos esses outros serviços aqui. O Apache na versão 2.4.54.2. Ele vai instalar 4 versões do PHP, tá? A 7.4.33, a 8.0.26, a 8.1.13 e a 8.2.0. Não tem problema, isso aqui é a instalação padrão, tá? Ele vai instalar esse tal também de MariaDB, que é um outro banco de dados, certo? Também muito leve, que ele vai instalar por padrão. A gente não vai usar isso para o WordPress, mas deixa aqui, não tem problema ele fazer essa instalação. O MySQL, que ele vai instalar na versão 8.0.31, tá? E diversos outros aplicativos, como o PHPMyAdmin, o Adminer, o PHP Sysinfo, tá? No caso desses daqui, a gente vai utilizar aqui o PHPMyAdmin, mas não tem problema, deixa a instalação padrão, vai rolar, confia que vai rolar aqui o ambiente para poder você instalar o teu WordPress. Eu vou dar Next. Aqui o nome da pasta, né, que vai ficar o atalho para iniciar o AMP Server aqui no menu iniciado do Windows, tá? Vou manter também o padrão, o AMP Server 64. Vou dar Next, resumo do que é que vai ser instalado e vamos mandar instalar. Então ele vai levar aí algum tempinho para fazer essa instalação, tá? Se o teu disco C2 pontos for um SSD em vez de ser um disco rígido, com certeza vai levar mais ou menos esse tempo aqui que está levando aqui no meu. Se for um disco rígido comum, talvez leve um pouquinho mais de tempo, tá? Mas ele está fazendo a instalação aí, aguardar ele concluir a instalação, porque tem algumas configuraçõezinhas que ele vai pedir logo no final dessa instalação. Coisa simples, que você pode deixar padrão, mas no caso eu vou mudar aqui para uma questão de uso aqui na minha máquina, tá? Ele está terminando. Bom, é exatamente isso que eu estou falando. Quando ele termina, ele define o seguinte, né? Ele fala aqui que o Edge, que é o navegador, o Edge, o navegador da internet, esse daqui, ó, ele vai ser utilizado como o navegador padrão pelo AMP Server, tá? E aí ele avisa, se você quer escolher um outro navegador instalado no seu sistema, eu vou botar sim. E aí eu vou selecionar o Chrome,
Tá? Então eu vou vir aqui em arquivos de programa, eu estou no arquivo de programa 86, vou ver aqui em disco local, tenho aqui arquivos de programa, que é o arquivo de programa que armazena os programas de 64 bits. Bem aqui eu vou ter Google, cadê ele? Tá aqui a pasta do Google, vou entrar nela. Tenho aqui a pasta do Chrome, e dentro da pasta do Chrome eu tenho Application. Dentro do Application eu vou ter o chrome.exe, que é o arquivo executável do Google Chrome, tá? Que é o navegador principal que eu utilizo aqui. Eu vou abrir aqui, selecionei, e aí ele vem um outro item que ele fala o seguinte, notepad.exe, ou seja, The Notepad, tá? Para quem não sabe, The Notepad é o bloco de notas, é esse programa aqui, certo? E ele fala que o AMP Server vai utilizar o bloco de notas, né, como editor de texto padrão. Tá? Eu vou manter isso daqui. Aí ele pergunta aqui, você quer escolher um outro editor? Eu vou dizer não. Ele vai manter padrão. Vai terminar de fazer a instalação aí do MySQL. Ó. Aguardar aí um pouquinho. Pronto. Feita a instalação, ele fala aqui que para algumas explicações de como o AMP Server trabalha, você pode ver esse arquivo aqui, instructions underline for use.pdf. É um PDF que vai estar lá dentro da pasta do AMP 64, lá nos C2 pontos, e você tem ali algumas instruções, logicamente vai estar em inglês, tá? Para uso do MariaDB e o MySQL, você pode ver esse arquivo aqui, MariaDB_MySQL, que também fica lá na pasta AMP 64. E aí a gente tem o AMP Manager. O AMP Manager é o programinha de gerenciamento do AMP. Tá? Ele vai ser muito útil para poder a gente gerenciar algumas coisas no AMP e acessar algumas coisas. Tá? E aqui ele informa que o ícone dele trabalha tanto com o clique direito quanto o clique esquerdo. Com o clique esquerdo ele vai mostrar esse menu aqui. Tá? E com o clique direito ele vai mostrar esse outro menu que já é um menu mais de configuração. Isso aqui a gente vai ver na prática agora. Eu vou finalizar aqui, vou dar um Next e um Finish. Finalizei a instalação. No entanto, o AMP ele está instalado, até botar aqui ficou aqui instalado aqui o atalho do AMP Server lá no menu iniciar também, com certeza. Se eu vier aqui, cadê? Em todos os aplicativos, eu vou ter aqui o AMP Server 64, eu tenho ele aqui, ó. Tá? Mas ele não está rodando ainda. Por que eu sei que ele não está rodando? Porque não tem nenhum ícone dele aqui, ó, perto aqui do meu relógio, aqui nos programas que estão rodando em segundo plano, nem aqui, ó. Não tem o ícone dele. Então eu vou executar ele aqui. Ele vai pedir essa permissão aqui, eu vou dar sim. E aí ele vai botar essa mensagem aqui de que ele está iniciando o serviço, seja paciente, vai abrir algumas janelinhas e fechar rapidamente, porque ele executa alguns comandos em linha de prompt ao fundo, e aqui ele diz, ó, pronto, todos os serviços estão rodando, Maria 64, MySQL e tudo mais. E aqui, ó, agora aqui na minha, perto aqui do relógio, na barra de tarefas aqui no relógio, eu tenho esse ícone aqui, que é o ícone do AMP Manager, tá? E para ter certeza que eu tô com ele rodando, esse ícone tá verde, tá vendo? Quando ele fica amarelo ou vermelho é sinal de que algum dos serviços, ou o servidor Apache, ou o MySQL, ou algum desses serviços não rodou, mas como ele tá verde, está tudo rodando. E se eu vir, inclusive, aqui no navegador, abrir uma aba nova e colocar localhost, eu vou acessar aquela página padrão do AMP Server, tá? Indicando aí que ele está rodando. Uma recomendação, certo? Se o teu ícone está ficando, como a gente vai acessar isso aqui várias vezes, se o teu ícone está ficando escondido aqui, ó, como o meu tá, clica com o botão direito aqui na barra, vem na configuração da barra de tarefas, e aí você vai ter, eu estou no Windows 11, no Windows 11 fica aqui, outros ícones da bandeja do sistema, tá? Mas o Windows 10 também tem uma configuração bem parecida. E aí eu vou procurar ele aqui pelo AMP Server. Cadê o ícone do AMP Server? OBS. Ele não está em ordem alfabética. Cadê?
Não tá aparecendo aqui, né? Pelo menos eu não vi até agora. Bom, se não apareceu, tá aqui. É esse daqui. É o AE Tray Menu, tá? Eu vou ativar ele aqui, ó, para poder ele ficar aparecendo aqui na bandeja do sistema, tá? Certo? Eu vou até fazer o seguinte, só para mostrar como tá aqui rodando o servidor, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui todos os serviços, ó, cliquei com o botão esquerdo aqui, ele abriu aqui o menu do AMP Manager, né? E vou parar todos os serviços aqui, ó. Tá amarelo, ele tá parando os serviços, ó. Pronto, parou todos os serviços, ou seja, ele desabilitou, apesar do AMP Server estar rodando, mas o servidor Apache, o MySQL, MariaDB, tá tudo desligado. É tanto que, se eu fechar essa aba, eu vou fechar essa outra aqui, vou abrir uma aba nova aqui, vou botar aqui localhost. Você vai ver que ele vai ficar pensando aí na morte da Bezerra e vai dizer que não é possível acessar o site. Por quê? Porque localhost é um endereço local, tá? Na minha máquina agora local. Ele só retorna alguma coisa se o meu servidor de páginas local estiver ativado. Então, como eu desativei aqui, ele não vai mostrar. Então, eu vou reiniciar aqui, vou startar todos os serviços aqui. Certo? E agora eu vou dar só um refresh aqui no meu navegador. E aí eu vou ver aqui, acessando novamente a página que mostra as configurações do AMP Server, tá? E que indica que o AMP Server está com o Apache, né, com o PHP, que está tudo rodando, tudo ok, certo? Bom, vamos agora para a parte da instalação do WordPress aqui local, de forma local, tá? Só que antes de instalar o WordPress, a gente precisa criar um banco de dados para ele, porque ele precisa de um banco de dados para poder ele rodar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui esse link aqui onde está aparecendo na tela do AMP Server, o phpMyAdmin, que é um gerenciador dos bancos de dados do MySQL. Quando eu clico aqui, ó, eu acesso essa tela aqui, tá? Ele já vem com o usuário padrão, que é o root, o usuário raiz, tá? E a senha realmente é em branco, não foi definida nenhuma senha para esse para esse sistema de gerenciador de banco de dados, então vai com em branco mesmo. E o banco de dados, né, o gerenciador que eu vou utilizar é o MySQL, tá? Eu tenho também o MariaDB aqui, mas a gente vai trabalhar com MySQL. E vou clicar em entrar. Quando eu clico em entrar, eu entro aqui no phpMyAdmin, ele me mostra aqui quais são os bancos aqui do lado esquerdo, quais são os bancos de dados que eu já tenho aqui no MySQL instalado. Esses bancos são bancos que o próprio MySQL utiliza, tá? Por padrão, certo? E eu vou criar um banco novo para o WordPress. Então eu vou colocar aqui um novo, ele vai me chamar aqui essa tela aqui de banco de dados, criar banco de dados, e eu vou colocar aqui esse nome aqui, ó, WordPress _DB. Pode ser qualquer nome, tá? O banco de dados ele pode ter qualquer nome. Normalmente é indicado que você coloque um nome relativo, né, ao teu site ou aquilo que você que vai utilizar o banco de dados, tá? Se eu estivesse criando aqui um site, por exemplo, meu site, seria digamos, um site que seria meusite.com.br. Então eu poderia criar um banco de dados aqui chamado meu site _db para indicar que é o database do meu site, tá? Como eu estou fazendo a instalação padrão WordPress, só para demonstração de instalação do WordPress, eu vou usar WordPress _db, tá? Essa configuração eu vou deixar aqui padrão, não tem problema, e vou mandar criar. Olha só, no que eu mandei criar, agora eu tenho um banco de dados chamado WordPress DB junto com os demais aqui no MySQL, certo? Pronto agora para instalar o WordPress. O que é que falta? Falta agora eu ir lá na minha pasta de downloads, pegar o arquivo compactado do WordPress que eu baixei lá do site do WordPress e vou descompactá-lo. Descompactei ele aqui dentro, estou descompactando ele aqui dentro da própria pasta de downloads, tá? Que foi onde eu salvei ele inicialmente, quando eu fiz o download. Tá aqui ele, ó, que é a pasta já descompactada. Isso aqui tudinho é WordPress, tá? São todos os arquivos que o WordPress utiliza. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse WordPress aqui, vou dar um Ctrl X
para poder recortar ele daqui. E aí eu vou lá no meu computador, no C dois pontos, na pasta WAMP64 e em www. Tá? Por que todo esse endereço aqui, Elan? C dois pontos, barra WAMP64, barra www. É porque para o servidor Apache e para o WAMP, essa aqui é a pasta raiz onde você coloca os teus projetos, onde você coloca os teus sites locais. Tá? Então é preciso você trazer a pasta do WordPress para aqui para dentro. E aí eu vou dar um Ctrl V então aqui dentro dessa pasta, ele vai mover os arquivos do WordPress. Ele está terminando de mover aí os arquivos. Ok, agora eu tenho aqui a pasta do WordPress, certo? Se eu for lá no localhost, eu posso vir aqui também aqui pelo AMP Manager, localhost, ele vai me abrir aqui. Ele vai ver lá que eu botei uma pasta lá e ele vai dizer aqui, ó, WordPress, seus projetos, WordPress. Mas eu ainda não estou com ele acessível aqui. Eu preciso adicionar ele como se ele fosse um host virtual, tá? Para ficar mais fácil de acessar, para ele entender que dentro dessa pasta eu tenho ali um outro projeto. Então eu vou clicar nesse link aqui, ó, Add a Virtual Host, tá? Ou seja, adicionar um host virtual aqui na própria página do WAMP Server. Ele vai abrir uma outra pasta, tá? Uma outra página, e aqui eu vou informar o nome do host virtual, sem espaço, certo? E o endereço específico de onde se encontra isso daí. Tá? Então aqui para mim vai ser o WordPress. Eu vou botar até assim, ó. Não, deixa tudo minúsculo mesmo. WordPress, pronto. E esse endereço é o endereço das pastas, tá? É o endereço das pastas. E aí o que é que você vai fazer? Você pode simplesmente ir lá no gerenciador de arquivos, vai lá no C dois pontos, WAMP, www, entra na pasta WordPress, tá aqui a pasta do WordPress com os arquivos do WordPress, vem aqui na barra de endereço, clica e você tem, ó, aparece o endereço descrito, tá? Você dá um Ctrl C, vem aqui, coloca um Ctrl V, tá? E aí você vai só fazer o seguinte, você vai só trocar as barras por barras invertidas, tá? Aquela barra de data, porque na verdade, assim, barras invertidas não, a barra de data, né? Porque a barra que o Windows utiliza já é a barra invertida. Então você vai trocar e vai colocar uma no final, ó. Então vai ficar C dois pontos barra de data, tá? WAMP64 barra www barra WordPress, que é o diretório onde a gente colocou, né? A pasta, certo? E barra. E agora eu vou manter isso daqui e vou clicar aqui em Start the Creation Modification of the Virtual Host. Tá? Vou clicar aqui. Ele já alterou aqui, ele pede para restartar o DNS, tá? Eu vou fechar aqui, vou abrir aqui o localhost de novo. Olha lá, e agora aqui no meus virtual host, além do localhost, eu tenho o WordPress. Quando eu clico aqui, ele não aconteceu nada. Eu acho que eu configurei alguma coisa errada lá, tá? Lá na configuração do virtual host. Eu vou configurar aqui de novo. Deixa eu ver aqui o que é que eu estou esquecendo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui, abrir aqui e vou reiniciar todos os serviços, tá? Pode ter sido isso aí que não permitiu gerar lá direito. Deixa ele ficar verdinho aqui de novo. Pronto. Agora vou lá em localhost, WordPress. E agora sim, deu certo, né? Então era só isso de reiniciar os serviços. E aqui eu dou início à etapa final, que é a instalação do WordPress em si. Então o que é que a gente fez até agora? A gente instalou o AMP Server, que instalou e tornou a minha máquina um servidor de web,
apesar de que local, mas tornou um servidor web. A gente instalou, criou um banco de dados lá no MySQL que o WordPress vai utilizar, né? Só mostrar aqui porque vai ser interessante a gente ver um antes e depois disso. Eu vou vir aqui no phpMyAdmin de novo. Tá aqui o WordPress, banco de dados do WordPress, tá em branco, não tem nada aqui. E agora a gente vai fazer exatamente essa configuração final aqui de instalação do WordPress, que é onde a gente vai ter que informar o nome do banco de dados, o nome de usuário que acessa esse banco de dados, a senha do usuário, tá? Qual é o servidor do banco de dados e o prefixo de tabela, tá? Então eu vou clicar aqui em vamos lá. E aí ele já me sugere aqui, né, algumas coisas. Então, por exemplo, o nome do banco de dados, o WordPress. Só que o WordPress, o banco de dados que a gente criou lá, era o WordPress underline DB. Então eu vou botar aqui o WordPress underline DB. O nome de usuário é o root. Lembram que lá no phpMyAdmin apareceu o root? Então vai ser o root. A senha pode ficar em branco. O servidor de banco de dados não está na máquina que a gente já está trabalhando, é o localhost. Então pode manter o localhost. E o prefixo de tabela, ele sugere aqui o WP underline, tá? Esse prefixo de tabela, você pode manter, já que a gente está fazendo uma instalação seca aqui do WordPress, não vai ter mais nenhum outro WordPress ou um outro gerenciador de banco de dados usando esse mesmo banco de dados aqui, tá? Então vou deixar ele padrão WP underline e vou enviar. E aí ele clica aqui, muito bem, como ele conseguiu fazer toda a configuração, concluiu esta parte da instalação, agora o WordPress pode se comunicar com seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar. Então ele foi lá, se comunicou aqui com o MySQL, viu que existia realmente um banco de dados em branco chamado WordPress underline DB, que foi o que a gente tinha configurado, que a gente citou lá no formulário, e agora eu vou clicar em instalar. Quando vem para a instalação, aí agora vem umas configurações do site do WordPress, né? do próprio WordPress em si. Então eu vou botar aqui qual é o nome do título do site. O site vai... Vou botar aqui WordPress site. Vou botar aqui website que fica melhor. Vou botar website... Vamos botar assim. Pronto, para diferenciar bem. WP website example. É um exemplo de site em WordPress, tá? O nome de usuário, esse nome de usuário aqui é o nome de usuário que vai ter acesso ao administrador, tá? Do WordPress. Como a gente está colocando tudo local aqui apenas para exercitar, eu vou botar aqui admin, certo? A senha, ele gera uma senha automática aqui, mas eu vou botar aqui 415263, uma senha fraca, inclusive ele indica aqui. Vou marcar aqui confirme a senha, que é confirme o uso de senha fraca, tá? E o e-mail, eu vou botar aqui o meu e-mail, design@elanlopes, apenas para ficar como referência para esse usuário admin dessa instalação do WordPress, tá? Visibilidade nos motores de busca, evitar que mecanismo de busca indexe esse site. Eu vou marcar esta opção, porque afinal de contas esse site vai ficar aqui somente local no meu computador, tá? E ele vai ser apenas um site para desenvolvimento e para aprender o WordPress. Se você está fazendo um site e está desenvolvendo um site do zero, enquanto ele não entrar no ar, é indicado que essa opção esteja marcada. Depois que tiver tudo pronto, tem uma parte lá na configuração na área de configuração do WordPress que dá para você desmarcar essa opção. E eu vou colocar aqui instalar o WordPress. Ele vai processar, que o gerenciador de senha do Chrome aqui ativou, e já indicou, o WordPress foi instalado, obrigado e divirta-se. O nome de usuário é admin e a senha escolhida. E se você voltar aqui no MySQL e clicar aqui no WordPress para ele reler, você vai ver que agora aparecem todas as tabelas onde o WordPress armazena as informações dele, tá? Aqui dentro do banco de dados WordPress DB. E nota que todas as tabelas começam com WP underline, que foi exatamente aquele prefixo que estava lá na indicação, certo, da instalação inicial. Bom, eu posso fechar isso. O WordPress está instalado de forma local, tá? Olha aí. Tá limpo, lógico.
tá? Ó, WordPress. Se eu for aqui para wp-admin, eu acesso a área aqui administrativa, posso entrar aqui, admin, usuário e senha que eu criei, acessar, e aí eu tenho aqui a área administrativa do WordPress, aonde agora eu posso começar a estudar e mexer e fazer todas as alterações do WordPress para poder o meu site local aqui ir sofrendo alterações, né? Só para finalizar esse vídeo, então, vou só vir aqui na aparência e vou escolher aqui um outro tema. Ele vem com 3 temas por padrão, o 2023, o 2021 e o 2022, tá? Eu vou pegar aqui o 2021, vou ativar, ativei, vou voltar aqui na outra guia onde eu tinha aberto aqui o site local, vou atualizar, olha só, já mudou aqui as cores, tá? Bom, espero aí que o vídeo possa ajudar as pessoas que querem aprender a WordPress e instalar localmente, para não ficar dependendo de estar ali com uma instalação do WordPress no teu servidor. É bacana, você fica tudo aqui na tua própria máquina, você pode cometer qualquer tipo de erro, apagar, errar, voltar do zero, não tira o teu site do ar, tá? Não mexe no site que está atualmente no ar e você não tem grandes complicações para fazer correção de qualquer erro ou até mesmo apagar tudo e reinstalar o WordPress do zero, caso venha a cometer algum erro, beleza? Espero ter ajudado e até mais.